Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS, que nos trará um assunto da matéria administração. Por favor, jovem abençoado de Deus, ao seu trabalho. Questões sobre a administração das organizações empresariais e da gestão pública. Primeiro assunto: níveis de planejamento. Primeiramente, vamos ao conceito de planejamento. Segundo Henry Fayol, da Escola Clássica da Administração, planejamento ou previsão é um processo dentro da função administrativa do empreendimento organizacional, conhecido como empresa. Esse processo examina o futuro e traça um plano de ação a médio e longo prazo. É o que aprendemos no livro Teoria Geral da Administração, do autor Antônio César Amaral Maximiano. Editora Atlas, edição compacta. Já no livro Teoria Geral da Administração, do autor Alex Couto, editorial Intersaberes, na página 21, é dito o seguinte: você já deve ter ouvido ou lido que planejar é o primeiro e o mais importante passo em qualquer tarefa de gestão. No entanto, também é um fato constatado que facilmente podemos observar que o planejamento é muitas vezes pouco relevante na concepção de alguns gestores ou mesmo ignorado por outros. Essas posturas de grande parte de gestores denotam falta de conhecimento, porque, apesar de os detalhes de planejamento necessários em um empreendimento variarem de tarefa para tarefa, ignorar essa atividade é se expor a insucessos, exceto se a pessoa puder contar com a sorte. Agora sim, os níveis de planejamento. 1. O planejamento estratégico acontece a nível da direção da organização empresarial. Trata-se do planejamento de longo prazo, que tem que ver com o futuro da empresa. As políticas e grandes decisões tomadas pela cúpula empresarial ou da alta administração de qualquer entidade organizacional, em busca da sobrevivência no mercado. Por exemplo, tomemos como caso a ser por nós analisado a existência da nossa amada UNIRI, Unidade de Internação do Recanto da Zema. A direção da UNIRI é institucionalmente estabelecida para orientar os trabalhos que têm que ver com a construção do futuro institucional da UNIRI. Logo, a direção da UNIRI trabalha dentro do contexto e concepção do planejamento estratégico da UNIRI. O planejamento de médio e longo prazo, fundamental para a existência da UNIRI no futuro, com o detalhe de que, no caso, trata-se de planejamento estratégico socioeducativo para a medida de internação de adolescentes em conflito com a lei, apreendidos por práticas de ato infracional. 2. O planejamento tático acontece a nível gerencial ou supervisional. Trata-se do meio-campo da empresa. As gerências e as supervisões articulam, através do planejamento tático, os desdobramentos do planejamento elaborado pela alta administração, de modo que o trabalho executado no nível operacional aconteça de acordo com como quer a direção da empresa. Por isso, o planejamento tático funciona como um articulador entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Trata-se de um planejamento de médio e curto prazo. Na nossa realidade socioeducativa, aqui na UNIRI, o planejamento tático cabe aos gestores das diversas gerências, a saber, por exemplo, gerência de segurança, gerência sociopsicopedagógica, gerência de saúde, gerência administrativa. Tais gerências articulam os desdobramentos do planejamento estratégico da UNIRI, de maneira
a que os gestores operacionais respectivos a tais gerências trabalhem conforme e de acordo com o que é traçado no planejamento estratégico estabelecido pela direção da Unir. 3. O planejamento operacional aborda o planejamento mais imediato e de curto prazo para o trabalho do dia a dia, da semana e do mês. Por exemplo, na Unir, as coordenações de plantão juntamente aos agentes do módulo trabalham guiados pelo planejamento operacional para o dia de plantão. Podemos contextualizar assim. Aqui na realidade socioeducativa da Unir, Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, o senhor Emival Flauzino trabalha a manutenção da estrutura das instalações prediais da Unir, orientado pelo planejamento operacional, de modo que ele vá cumprindo eficientemente as demandas do seu dia a dia de trabalho operacional. A GEAD, Gerência Administrativa, elabora o seu planejamento tático, que detalha e desdobra as diretrizes do planejamento estratégico feito pela direção da Unir. E esses detalhamentos serão traduzidos e articulados no planejamento tático da GEAD, de tal modo que possibilite a elaboração do planejamento operacional do senhor Emival Flauzino. Maravilhas e bênçãos divinas, que primor e capricho de leitura. E aqui a gente vê no esquema piramidal, direção da Unir na cúpula da pirâmide, lá bem no alto da pirâmide, executando e elaborando planejamento estratégico. Temos a GEAD, no nosso exemplo, a gerência administrativa, elaborando planejamento tático que possibilitará o planejamento operacional do nosso amado mestre Emival Flauzino, juntamente com os seus servidores voluntários. É isso. Administração das organizações empresariais e da gestão pública, assunto que estamos trabalhando com os jovens da Escola de Campeões, aprendendo a aprender, aqueles jovens que já têm condição de acessar esse conteúdo, pois já concluíram o ensino médio. Viva o Enseja! Amém!